Estão assistindo o Giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo e pela TV Quirimurena, Grande Salvador, Bahia, recebendo agora Roberta Graff, com um F só, não é que nem a tenista gráfica que eu tive que mudar essa grafia aqui, peço desculpas para você. Imagina. E agora já está tudo corrigido. Deixa eu colocar, inclusive, aqui o teu nome na tela. Vamos aqui chegar, olha só, Roberta Graff. E a Roberta, que é doutora em política ambiental pela Unicamp, servidora ambiental federal na Amazônia, presidenta da Associação de Servidores Ambientais do Acre, vinculada à ACEMA Nacional. Explica para a gente o que é a ACEMA Nacional. Tudo bom, Roberta? Bom dia, querido Gustavo, todo mundo que está assistindo, prazer, saudades. A SEMA, por causa que SEMA é carreira de especialista em meio ambiente. Ela pega o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, da Biodiversidade, o Serviço Florestal e o Ministério do Meio Ambiente. É carreira ambiental federal, né? Ficou com esse nome meio estranho. Mas é carreira especialista em meio ambiente, a SEMA Nacional. Perfeitamente. Ô, Roberta, antes da gente entrar, eu quero conversar com você sobre as questões ambientais, evidentemente, do Brasil, que permeiam toda a discussão política do Brasil no mundo, mas não posso deixar de também pedir para você emitir aqui sua opinião e dizer para a gente como é que você está observando esse genocídio em curso ali em Gaza e essa situação delicada na política, enfim, que faz a gente, falando em vergonha, o Breno Altman falou que é uma vergonha, a esquerda brasileira não está se manifestando nas ruas. Amanhã tem manifestações marcadas, vamos ver a intensidade disso, mas é uma vergonha que o mundo permita isso, né? Que ocorre ali naquela região. Como é que você, até como ambientalista, observa essa coisa tão triste, essa guerra, esse conflito abominável? Pois é, eu concordo. Inclusive, eu também sou uma pessoa do campo da esquerda, né? Que a gente está muito mole aqui no Brasil. E a causa palestina é antiga, nossa, né? Agora, na hora do vamos ver, que a gente tem que se manifestar, né? E é mais um retrato, assim, de... Eu gosto muito de... Aliás, eu gosto muito de você, viu, Gustavo, da sua condução do Giro das 11. E uma das pessoas que eu mais gosto aqui é o José Arbex, né? De mostrar como, assim, parece que a humanidade, a desumanidade, né, que o Ailton Krenak também fala que é uma abstração absurda, algo que está dando muito errado, né, que até hoje o capitalismo e os bilionários, né, o imperialismo, a economia de guerra, né, está aí a pleno vapor, como se fosse assim há 6.000 anos atrás, né, aquelas escravizações, aqueles extermínios de antigamente, não melhorou nada, né, então, assim, é muito gravíssimo, né. Com relação à interface ambiental, tem isso, né, que é óbvio, mas que não se fala muito, que é o petróleo e o gás, né, que tem embaixo da terra palestina, que muito interessa a Israel, Estados Unidos e toda a indústria de guerra mesmo, né, e para além de, claro, o genocídio, que é o principal, né, terrível, principalmente sobre crianças, né, toda essa comunidade islâmica, árabe, né, mas também o impacto ambiental, né? Cada bomba que se joga, né? Cada avião que se lança é bastante impacto ambiental também, que vai também afetar o mundo inteiro, né? Então, estamos aí junto, né? Sofrendo e lutando, né? Pela causa palestina. A questão do petróleo, né? Como sempre, que é uma questão que atravessa também as demandas ambientais. Roberta, a gente tinha comentado, e primeiro, obrigado pelo elogio que você fez aqui e tal, eu fico lisonjeado, porque a gente precisa realmente ponderar, sempre dar margem para o contraditório quando a gente vê questões como a exploração de petróleo e outras questões no Brasil, né, que faz com que alguém acenda um certo alerta de ambiguidade do discurso do governo com relação a essa bandeira ambiental que ele ostenta no mundo todo, e o Brasil é importante nessa questão ambiental. A gente, pelo menos, tem que dar margem ao contraditório e ouvir todos os lados, né?
e trazer prós e contras de cada situação com análises, né, pelo menos cada vez mais aprofundadas e com dimensão técnica. Eu pedi para você, e eu estou muito preocupado, porque alguns especialistas, eu tive acesso a alguns artigos também, de que o carro elétrico não é uma coisa. Inclusive o Márcio Postman, né? Márcio Postman que é o presidente do IBGE, ele tem essa leitura do carro elétrico. Porque o carro elétrico, para ser fabricado, a indústria emite, né, níveis maiores até de. Acho que qual que é a emissão de carbono, né? Acho que é isso mesmo, né? As também, né? Tem toda uma também. Cadeia, né? Tem toda uma cadeia, né? E a bateria também é uma situação complicada para descarte depois. Quer dizer, você compra o carro, aí depois você troca o carro, o que faz a bateria, né? Como é que vai ser? A vida útil é mais curta. Eu pedi para você explicar um pouco para a gente, vou pedir agora. Quer dizer, o que você pode dizer para a gente sobre essa questão do carro elétrico? Que pode ser uma falácia, né? Que tem uma corrida agora ao carro elétrico, inclusive no Brasil, né? Você tem ofertas e ofertas. O que você pode dizer para a gente? Roberta Graff. Então, o buraco é sempre mais embaixo, né? Nossa questão é de modelo de civilização, né? O próprio capitalismo, inclusive, assim, nós, o pessoal da esquerda, precisa estudar mais a área ambiental, né? O ecossocialismo, a ecologia profunda, a justiça ambiental, socioambiental, porque o capitalismo ele é antiambiental, né? O nosso modelo de civilização está todo errado, né? Então, assim, de novo, né? O carro elétrico ele é feito para o consumo individual, né? Individualista, o consumismo, né? E é uma falácia mesmo, é um greenwashing, né? Que a gente fala. Antigamente a gente falava propaganda, marketing verde, né? Aí agora tem esse termo greenwashing, que é só para inglês ver mesmo, assim, né? Que estamos ajudando o meio ambiente. Pelo contrário, né? Então é toda uma questão de modelo de civilização. No caso, a gente tem que investir, teria que mudar totalmente assim, o nosso sistema de transporte, é começar pelo transporte de carga, né? O transporte de carga feito por caminhões é um absurdo, deveria ser tudo trem, né? Navios e trens. E o máximo possível, né? Isso tem a ver com a máfia do petróleo, né? A máfia do petróleo que imprimiu esse modelo de caminhões e carros também por causa do asfalto, né? Que o asfalto também usa o petróleo. Então, quer dizer, já está tudo errado assim de início. Outra coisa, nas cidades a gente tem que ter prioridade para os verdes, né? Para a gente prioridade para moradia e para áreas verdes, e, em segundo lugar, para as vias de tráfego. E as vias de tráfego têm que ter prioridade para o a pé, a bicicleta, a moto e depois investimento maciço em metrô, né? Trem de trilho, tipo bonde, esses trens mais modernos aí, elétricos. Aí sim, trem e ônibus elétrico vale a pena. Agora, carro elétrico individual é uma piora, vai causar uma piora ambiental global, porque isso é uma coisa assim que só quem se interessa mesmo estuda, sabe? Tipo o Luiz Marques, né, que vai vir daqui a pouco. Propaganda já está aqui no bastidor, né? Você está com o livro dele aí. Capitalismo e colapso ambiental, assim. Que assim, é toda uma cadeia produtiva, não é só a emissão de carbono ali da gasolina, do diesel e do etanol, que, aliás, né, a gente é campeão em etanol, né? A gente tem os biocombustíveis, que é o etanol e o biodiesel, que são ótimos, são extremamente promissores, assim, eles emitem muito, muito menos do que a gasolina e o diesel, né? Então, esse é o canal para carros individuais, muito mais do que o carro elétrico, né? É muito mais importante investir nos biocombustíveis, porque você tem toda a cadeia, né? Então, a gente tem, por exemplo, análise de ciclo de vida de produto, que a gente vê para cada produção qual que é a história dele, desde a matéria-prima, toda a extração, todos os poluentes que são liberados, toda a água, toda a energia, toda a escravização. Isso é uma coisa muito séria na questão do carro elétrico, porque ele leva... o problema principal do carro elétrico são as baterias, que são gigantes, são a base de lítio e outros minerais, né? Cobalto, níquel, cobre, manganês. E para você extrair, você leva muita água, gera muito impacto ambiental e muita escravização. É isso que está acontecendo, né? E você tem as mega bilionários aí, para variar, né? A Tesla, a BYD da China
E todas as outras correndo atrás disso, né? Já assim, investindo na cadeia. Tem muita, por exemplo, muita escravização lá no Congo para tirar esse cobalto. Aliás, tudo, né? Nosso computador, nosso celular, além dos impactos ambientais, sempre tem muita escravização para tirar esses minerais raros. Então, somando tudo da cadeia, mais ou menos o que já se está falando é que 74% mais impacto num carro elétrico do que um carro normal, né? Isso falando da gasolina, se for do etanol, acho que vai ser mais ainda, assim. Então, 74% mais impacto para você produzir e usar um carro elétrico do que um carro a combustão normal. Ó, por exemplo, 1 tonelada de lítio, que gera 80 baterias só, leva 2,1 milhões de litros de água para extrair. E quando você extrai o lítio da rocha, que você tem que quebrar a rocha, além de você usar muita água e energia, você tem que jogar um monte de produtos químicos assim de alta toxicidade para extrair esse lítio. Então, você tem todo um histórico do começo ao fim. E a bateria no final, né? Que a vida útil dela garantida é 8 anos só. E aí? Ela vai para o lixo, ela vai ser reciclada? Nada nesse mundo, praticamente quase nada é reciclado, né? A gente não tem ainda. Alguns países ricos têm um pouquinho mais, mas muito pouco ainda de logística reversa, né? De você pegar realmente o que foi descartado para reciclar. Né? Fora isso, tem outros probleminhas aí, se você quiser já me cortar para a gente Não, fazer eu um acho que bate-papo. Tem uns outros probleminhas anotados aqui. O que você coloca aqui, que eu acho que é importante, é a questão do investimento e da prioridade que um governo deva ter com essa transição, vamos dizer assim, para uma dimensão, uma estrutura de transporte público mais virtuosa e mais inteligente. Quer dizer, se vai investir, tem que investir trem, né? Você falou, outros trens elétricos e tudo mais, outros tipos de talvez ônibus elétricos também, não sei se isso, até onde isso pode entrar nessa questão, uma concepção diferente de ocupação urbana, vamos dizer assim, né? E o carro elétrico, na verdade, ele vai intensificar essa lógica, né? Das pessoas, cada um ter um carro e ficar essa loucura e você não ter essa estrutura toda. Como é que está essa discussão? Porque eu sei que você tem interlocuções dentro do governo Lula, como ambientalista e tudo mais. Como é que está essa discussão? Você vê, o Márcio Postman, que é uma figura ligada também ao governo, no sentido de que foi indicado ao IBGE, uma figura ligada historicamente ao PT, ao Lula e tudo mais, tem essa consciência. Será que não temos? Será que não? Por exemplo, o Lula é um cara que escuta, né? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Quer dizer, a Marina Silva, as pessoas que estão ali no governo, que lidam com isso, com relação à questão específica do carro elétrico. Então, esse debate eu não tenho visto ainda, viu, Conde? Foi bom você falar que o Postman está falando sobre isso, porque eu não estou vendo assim, nem Marina Silva, nem os bambambãs aí da área federal falar sobre isso ainda, não. E é muito importante, porque e aí já tem, infelizmente, já tem legislações estaduais aí, já tem, em São Paulo, Paraná, Distrito Federal e alguns estados do Nordeste já estão fazendo isenções de IPVA ou grossos descontos de IPVA para carro elétrico. Então, eu acho que o governo Lula está moscando ainda nesse quesito aí, porque as indústrias vão chegar, né? Elas chegam com a propaganda, elas chegam com as concessionárias, vão chegando, como estão chegando aí nos outros países, né? Eu já vi o Florestan falando aqui, elogiando, né? Porque já estão começando a aparecer mais postos de gasolina com abastecimento elétrico, poucos ainda, tá? Bem poucos. Aliás, a autonomia dela é baixa, você teria que ficar de 4 a 8 horas para encher assim de uma vez para ela ter uma autonomia boa, para não viciar, né? Bateria vicia. Mas, enfim, o Florestan elogiando, porque é super silencioso, e nossa, a gente fica com aquela sensação boa que não está poluindo. Isso é uma falsa mesmo, muito falsa impressão, porque toda a cadeia. Eu fico preocupado. Toda a cadeia produtiva é terrível, é muito terrível. Então, assim, terrível. O canal, principalmente para o Brasil, é biocombustível, é etanol,
e biodiesel, e assim, na parte elétrica somente em transporte coletivo, que é, né, metrô, trens, bondes e ônibus, que é o que tem que ser prioridade. A nossa cidade ela tem que ser revista, né, para que tenha mais mistura assim de comercial, industrial e residencial, para a pessoa não ter que se deslocar tanto, né, e ter prioridade para as pessoas e não para os carros, né. Isso é uma coisa que vem das indústrias, né, que estão aí bombando para querer, né, continuar com esse sistema opressor, né, dos bilionários, da extração de renda aí para as mega indústrias. Eles não estão nem aí para o meio ambiente, não. Isso é um greenwashing, né? E eu não sei se você falou. Você tá me escutando bem? Tô. Tá? Eu não sei se você falou. Emprega muito menos também. Teve uma greve nos Estados Unidos agora das montadoras de carros convencionais, né? Dizendo que fazendo uma greve pedindo para o governo não dar subsídio para carro elétrico, porque as empresas empregam muito menos, né? Tem muito menos empregados. Enfim, é uma discussão que é para ser permanente, né? Nós não vamos resolver esse problema aqui hoje discutindo isso. O Luiz Marques está chegando aqui, daqui a pouco ele vai falar sobre isso também, mas eu acho que a gente precisa estar alerta, né? Porque está se vendendo o carro elétrico como o elixir, a grande solução, né, para o meio ambiente. Não é isso. Eu até tenho uma preocupação, você falou do Florestan e do silêncio do carro elétrico, né? Eu acho que o silêncio do carro é um perigo, porque você vai, imagina o deficiente auditivo, né? O surdo vai atravessar, ou nós mesmo, ciclista, né? O carro não faz barulho nenhum, tá lá vindo a 200 por hora. Enfim, temos de pensar. A sociedade deu uma declinada, digamos assim, do ponto de vista civilizacional nesses últimos tempos, e o que impacta também, né, assim, na capacidade que a gente tem de construir uma sociedade melhor, né, mais segura em todos os sentidos. Roberta Graff, deixa eu ouvir aqui para o bate-papo. Terezinha Braga de Moraes, máxima atenção. José Batista Nogueira, alerta que o Brasil está completamente desarmado. É o Nogueira Batista Júnior, né? Não é o José Batista Nogueira. A mercê das potências, sobretudo a América, que considera a América Latina o seu quintal. Tá aqui. Obrigado, Terezinha. E ela diz aqui ainda, discurso genérico sem comprometimento, um povo palestino. Será que está acenando para um perdão ao títere de Israel? Lamentável. L.O. tá aqui. Israel mantém reféns brasileiros há semanas. Nossas vidas não valem nada para eles. Isso é terrorismo, sequestro e indiferença. Não são acidentes. Israel pagará por cada brasileiro impedido e morto. E, finalmente, Regina Aquino. Eu publiquei um ano atrás um artigo no portal 247, o engodo do carro elétrico. Alguns entenderam, outros jogaram pedra. Ah, que interessante, Regina Aquino. Vou procurar esse artigo teu e vamos prosseguir nessa discussão. Roberta, tem essa situação da seca no norte, enfim, deixou todo mundo perplexo, né? Você vê a baixa do Rio Negro, do Rio Tapajós, as pessoas andando quilômetros para poder chegar, para poder ter acesso à água. Explica para a gente o que é. Só o El Niño que explica essa seca histórica? Não, não. Inclusive, a gente tem excelentes cientistas aqui, né? Uma sempre vem aqui, que é a Luciana Gatti, né? E o próprio Luiz Marques também. E o Philip Fernside, né? Que é um, assim, ótimo, assim, que a gente tem lá no Amazonas. Eles monitoram tudo isso há muitos anos. Então, o El Niño tá aí, né? Aliás, até a presença do El Niño com mais frequência já é culpa nossa também, né? Já é culpa do aquecimento global, do efeito estufa e tal, que já potencializa para vir El Niños com mais frequência. O El Niño realmente esse ano veio com tudo. É um fenômeno que existia antes já da Revolução Industrial e tal, mas com menos intensidade, menos vezes, que daí ele realmente ele gera um aquecimento super grande ali no Atlântico Norte e no Pacífico Norte. Então já estava previsto que só por causa do El Niño já ia ter bastante aquecimento aqui no Brasil, e esse aquecimento desse jeito aí, com seca no norte, né? E com muita chuva no sul. Só que isso tudo é monitorado já, né? Há algum tempo, assim, pelo menos desde a década de 60, a gente monitora bem todos esses fenômenos climáticos e tal. E aí, não é só o El Niño, né? É muito desmatamento e muita queimada.
É isso, né? Não é novidade, né? A E eu novidade acho, é que todo mundo desculpa, joga isso embaixo do tapete, né? Que assim são grandes conglomerados, né? Tem toda essa questão do agro, né? A gente entende que tem a questão, né, da balança comercial, que eles contribuem, mas o agro realmente ele precisa se repensar completamente, porque o Brasil está sendo devastado, né, em prol da soja, do algodão, do milho e de muita carne, né, muita criação de gado. Tem que repensar também essa questão de produção animal em geral, que está acabando com o planeta. Então, assim, isso não é muito grave, sabe? Assim, a gente tem que mudar o modelo assim urgentemente. A gente precisa voltar para sistemas de policultura, de agricultura familiar, precisa reduzir agrotóxico fortemente. A questão do agrotóxico está gravíssima. Ontem mesmo saiu uma matéria da Pública sobre Santarém, que é uma área que nem tem tanta soja assim, que aumentou 600% em 10 anos. Casos de Alzheimer, de leucemia em crianças, sabe? A gente tem epidemia de câncer, de autismo, de um monte de coisa assim em quase todo o Brasil, e principalmente no centro-oeste e agora já em regiões do norte, por causa de agrotóxico, né, da soja, do milho, do algodão. E é isso, né? O desmatamento e a queimada aumentaram muito aqui. A seca. Eu moro no Acre, né? E todo ano a gente fica apavorado, sabe? Assim, medindo os dias de chuva. Eu estou aqui há 25 anos, né? E assim, a seca é cada vez mais severa, a gente fica muito apavorado. Agora, lá em cima no Amazonas, esse ano foi bem mais grave, né? A gente teve que ficar fazendo vaquinha, o pessoal não tem transporte, que transporta pelos rios, né? Muito, muito pesado mesmo. Desculpa, você está no Acre, né? Eu moro aqui. Você mora aí no Acre. Você é nascida aí, não? Não, eu sou acreanizada, eu sou paulista. Você é paulista. Você fez Unicamp. Aliás, quando você fez Unicamp, acho que eu estava lá também e você ainda não tinha ido para o Acre, né? Eu estava pesquisando o Acre e depois Você me estava mudei de vez. pesquisando e aí você se apaixonou também pela região Total. aí. Me diz o seguinte, aí também está um problema de seca, tá grave aí no Acre Sim. também? Agora sim, no Amazonas foi pior, né? Porque parece que quanto mais ao norte foi pior, né? Esse ano. É. Então, E sim, teve assim, muita seca, foi bem ruim. Está faltando água ainda. Faltou bastante água aqui nas cidades, tudo, mas não como lá. vai ter um momento em que os rios vão encher novamente. Aliás, é um processo que é recorrente ali na região. Confere, né? Quer dizer, os rios, você tem período de seca, depois os rios enchem novamente. Só que dessa vez parece que vai demorar um pouco mais em função de tudo isso que você falou, em função do El Ninho. Parece que nós temos também, parece não, né? Nós temos também o aquecimento das águas do Atlântico nesse momento, o que é uma coisa quase que inusitada, né? Ao mesmo tempo do El Ninho, quer dizer, nós temos dois El Ninhos, né? O Atlântico, as águas aquecendo muito também e impedindo que você tenha aí a precipitação convencional necessária ali na região norte, acostumada a chuva todo dia na região norte, né? Mas agora não está assim. Qual que é a sua previsão e qual é a expectativa de começar a retornar à normalidade ali essa região? Por exemplo, o Rio Negro voltar a encher, se tornar navegável, né? E outras coisas mais. Você tem alguma leitura sobre isso? Vai demorar muito, acho que é lá para março. Se for, se o quanto mais ou menos, que não vai chegar ao normal, não. Vai, assim, agora daqui para frente é o novo normal, agora a gente fala, sabe? Os rios vão ficar cada vez menos cheios, assim, porque sabe, é um contínuo, assim, e tem efeitos imprevisíveis, assim, também, né? Então, cada vez a gente vai ter mais seca e rios menos caudalosos, né? Essa coisa de chover todo dia não é bem assim, não. Aqui no Acre, por exemplo, só chove todo dia em fevereiro. Até lá, as chuvas começam agora em novembro, entendeu? Vão até março, assim. Então, não é bem assim, não. E é como eu estou falando, assim, a gente aqui, eu tenho 25 anos acompanhando, é cada vez mais seca, é muito preocupante. Inclusive, vai faltar água para as hidrelétricas. Vai faltar água para as hidrelétricas, que é de vez em quando acontece. Peraí que eu li hoje. Outra coisa, só para fechar, Fecha. Gustavo, que, esse pessoal do agro, né? A chuva que vai para o centro-oeste e para o sul, todo ano, tirando esse pico que teve agora, ela vem daqui da Amazônia. Então, se você seca a Amazônia, você vai secar lá e a gente vai ter colapsos aí também da produção, mega produção agrícola aí, que é toda para exportar, né? Soja e carne.
Vão ficar sem água lá também por causa do impacto aqui na Eu, Amazônia, né? Do eu pedi desmatamento daqui. para chamar a atenção pelo seguinte: ontem eu vi uma reportagem, está aqui na minha frente, né? Reportagem que saiu ontem no Jornal Nacional, inclusive. Principais reservatórios do país registram o melhor nível de água dos últimos 14 anos. Deixa eu só ver que reservatórios são esses. Se está aqui. O Sistema Sul ficou com 88,48% de capacidade, Sudeste e Centro-Oeste perto de 68,78%, Nordeste 59% e o Norte ficou um pouco abaixo com 58%. Eu tinha lido há um tempo que a Santo Antônio Giral, acho que a usina de Santo Antônio foi interrompida nesse período, não sei se ela já voltou a operar ou se ela ainda não está operando. E aí a gente tem esse resultado, quer dizer, os reservatórios do norte vão ficar prejudicados. Mas do ponto de vista das linhas de transmissão brasileiras, isso não estaria sanado pela cheia do sul para passar energia para o norte? Mas isso é temporário, né? Isso é temporário. Isso foi o fenômeno do El Niño, né? Mas aí a longo prazo é isso, né? A médio prazo, né? Longo prazo não. A médio prazo agora vai reduzir as chuvas do Sudeste e do Sul, do Cerrado, porque os rios voadores da Amazônia não vão, então vai começar a baixar. Não vão. Espero que com isso também o governo pare de fazer hidrelétrica na Amazônia, né? Porque hidrelétrica na Amazônia é o fim da picada, é uma coisa assim que a gente, todos os ambientalistas cientistas sempre falaram contra, né? Por causa das barragens e vários impactos aí. Então, assim, agora dá para você gerar energia com turbinas por dentro dos rios. É outro modelo, não é essa usina hidrelétrica que você faz aquelas barragens, que você enriquece as empreiteiras. São turbinas mais modernas que você põe dentro do rio para pegar aquela força motriz mergulhada dentro do rio. Aí sim. Agora, essas hidrelétricas aí que fizeram, né, de Belo Monte, que é a pior de todas, né, e essas aqui do Rio Madeira, né, e a Santo Antônio e Giral, são um absurdo e tomara que não façam, e desistam de fazer as outras que estão no mapa aí. Até por isso, né, que os rios já não estão mais comportando. Até porque nós estamos mudando a nossa matriz, né? Agora a energia solar e a eólica respondem por acho que já está no nível de quantos por cento? Batendo 15% de geração no Brasil, acho que até mais. Daqui a pouco eu vou conferir aqui. Né? É impressionante, né? Como se expandiu. Nesse sentido, é uma boa notícia, né? Para o Brasil. E vamos destacar o seguinte: as eólicas parece que é a coisa mais linda do mundo, né? Tudo bem, eu também acho vento, energia do vento, tudo mais. Agora, onde montaram parques ali no Nordeste, você também tem impacto com a população. População, você tem um processo que faz muita sombra ali, atrapalha a plantação deles e tudo mais, por causa das gigantescas pás, e também o barulho que é 24 horas por dia. Então, as pessoas que moram ali próximos aos parques eólicos, elas não conseguem mais dormir. Tem impacto, né? Não tem jeito. Toda geração, até energia solar, você vai ter algum impacto, e a gente tem que minimizar isso. Desse processo, Roberta, de o Brasil ter encaixado tão bem com a energia solar e eólica, e essas duas matrizes crescendo com muita intensidade, isso é uma boa notícia para a gente? Com certeza, mas é isso mesmo, né? A eólica ela tem um impacto local bastante grande. Aí entra o campo da justiça ambiental e do combate ao racismo ambiental, que mostra que sempre que os pobres é que sofrem os impactos dos empreendimentos, né? Não tem empreendimento sem impacto, né? E geram doenças graves. Tem artigo já sobre isso, né? Neles, eles perdem as plantações e perdem a saúde, né? Não é só o barulho, tem a coisa da refletância também da luz que fica coisando assim. Não é, parece que é pouca coisa, mas não é. Tem artigos já sobre isso. Então, por exemplo, a eólica seria bom a gente investir mais no mar, né? Offshore, assim, na nossa costa, né? Porque aí no mar ali, dentro do mar mesmo, né? Plataformas offshore, porque ali você não tem impacto humano, né? Então, mas é isso, né? A gente tem que sempre pensar e repensar, né? Tentar implantar as eólicas onde você não tenha assentamentos humanos, né? E onde você tiver que removê-los, que remova
com justiça, né, para locais bem adequados, tal, porque realmente não é isento de impacto. Mas claro o que é uma boa ideal notícia, é no né? mar. A energia solar é a melhor que tem, né? Em segundo, a eólica, né? E em terceiro, o resto. Então, claro que é uma boa notícia, né? Quanto mais a gente investir nessa parte toda, assim. Mas agora a gente tem que investir muito padrão, né? Padrão de civilização, né? Padrão de consumo, né? Todo mundo tem que reduzir o consumo de energia elétrica, tem que se cobrar das indústrias, da agropecuária para reduzir consumo de água, reduzir consumo de eletricidade, né? Porque fazer cogeração, né? Por exemplo, a gente tem vários resíduos industriais que podem ser aproveitados para gerar energia, tal. Isso ainda falta investir nisso, né? Falta um monte de coisa, né? Em termos de hábitos mesmo, né? Gerais, desde o individual até o coletivo, que é o principal, que é os hábitos das indústrias e das grandes empreendimentos agropecuários, porque se não for com muita lei, sabe, em cima, muito incentivo econômico, em parte, e outra parte de comando e controle, para ter as leis mesmo, as multas, as fiscalizações, eles não cumprem, sabe? Então, tem muito desperdício, né? Muito desperdício de energia elétrica, de água, de tudo. Então, não adianta você ficar gerando mais e manter o mesmo modelo, né? Aí eu estou procurando aqui a percentual de geração solar, estou atualizando aqui, porque cresce tão rápido que de um mês para o outro você muda o percentual de geração solar e eólica. Estou atualizando aqui, já vou informar para vocês. E a gente está encaminhando aqui para o nosso último bloco. Roberta, eu queria pedir para você dizer, né, dentro da tua atividade, atuação, que você, enfim, gostaria de dizer para o governo? O que é a prioridade zero? Você está falando da questão do consumo, a gente está entendendo aqui perfeitamente. Isso é uma questão a longo prazo, né? Quer dizer, mudar hábitos de consumo, isso aí precisa de uma campanha, né? Começa com uma campanha, com um paradigma de governos e tudo mais, legislações, né? Empresa que emite menos carbono vai pagar menos imposto, alguma coisa assim, não fazer que nem a Souza Cruz, a empresa de cigarro que pôde receber aí 4,8 bilhões de piscofins de restituição, aí uma coisa que ninguém está entendendo direito, e o Haddad está fazendo esse esforço todo. Mas assim, prioridades nas ações do governo, você elencou agrotóxicos, o que você poderia dizer mais para a gente? O que está faltando para o Brasil? O que a Marina Silva precisa ser cobrada, né, de todos nós para manter o Brasil, digamos, numa posição, nessa posição que ainda é boa com relação ao meio ambiente no mundo? É tanta coisa que é difícil, assim, de pronto, né? Mas os agrotóxicos é seríssimo. Então, a gente tem que barrar, por exemplo, um projeto de lei que é o pacote do veneno, porque o agrotóxico aqui já é uma farra. Nós temos, assim, o maior consumo de agrotóxicos do mundo e dos piores agrotóxicos, totalmente, assim, descontrolado. Eles tiraram já uma boa parte do poder do IBAMA e da Anvisa de fiscalizar isso, está quase só na mão do Ministério da Agricultura, super liberado, entendeu? A gente tem, assim, uma situação gravíssima de contaminação de pessoas e ambiental com agrotóxico. Então, barrar o PL do veneno, né? Aliás, a indústria toda dos agrotóxicos e toda essa cadeia do agro, ela também não paga imposto. Nem isso. Eles não pagam imposto, eles têm isenções absurdas, que é outro recado ali para a Haddad também, né? Já que ele foi na indústria de cigarro, que ele vá na agrotóxico. Pelo amor de Deus, que o negócio é muito sério. E o governo tem que ser permeável aos movimentos sociais, né? Porque a gente é rico de movimentos sociais que tem toda essa consciência ambiental, ecológica já formada, a começar do MST, né? De todos os movimentos que mostram que a gente tem que mudar o modelo, a gente tem que parar de investir no grande agro e investir nos pequenos, né? Na monocultura, na agricultura ecológica, de todas as suas formas, na reforma agrária, né? Isso, para mim, é o mais urgente. Aí o combate ao desmatamento ainda está muito fraco, sabe? Eu vejo o Flávio Dino, o pessoal falando assim, as Forças Armadas estão na Amazônia, não estão, sabe? Está muito fraco ainda, a gente precisa muito, e isso é um recado direto para a Marina Silva, para o Esther Dweck, para o Lula. Aumente o nosso salário do IBAMA, ICMBio, os outros órgãos ambientais, o nosso salário está lá embaixo, a gente não tem insalubridade, periculosidade, a gente morre em campo, a gente pega doença em campo, a gente passa tudo que é risco para combater o crime pesadíssimo que está
todo atrelado de desmatamento, com o tráfico de drogas, com prostituição infantil, com os ataques às terras indígenas. E tudo isso é super penoso. A gente tem pouquíssimo apoio de polícia, porque também a polícia então, tem suas desculpas lá, Forças Armadas praticamente ausente, né? Então, falta muito investir na nossa carreira ambiental federal mesmo, porque a gente combate o crime ambiental, né? O desmatamento ainda está rolando solto, sabe? Essa coisa que eles falam que vai chegar a desmatamento zero em 2030, assim, está muito difícil, sabe? Não tá. As políticas estão um pouco lentas, sabe? Bastante lentas. A começar da nossa carreira, a gente teve o concurso, né, feito pelo Bolsonaro, que a gente conseguiu pressionando para pegar o cadastro de reserva, mas o pessoal não está assumindo. Eles são nomeados e não assumem porque o salário está muito baixo, que fizeram um monte de concurso para nível médio, ganhando R$3.000, entendeu? Passando 1.000 anos aí, ganhando só R$3.000. Eles não estão nem assumindo, eles estão pegando outros concursos, outros empregos, estão indo dar aula, qualquer outra coisa. Está dando mais dinheiro do que trabalhar no IBAMA e no CMBio. Então é um absurdo, assim, como a nossa carreira está achatada, né? E do FUNAI, do INCRA, o FUNAI agora conseguiu assinar o deles, que também estava achatado há muito tempo. Então tem que investir em política pública séria, assim, né? Socioambiental, né? Nesse rumo ecológico aí, em todos os rumos, né? E aí depende do governo como um todo, né? Não é só da Marina Silva, que também depende muito dela também, com certeza. A gente está sentindo um pouco de lentidão, sabe? A gente elegeu o Lula, a nossa categoria foi para cima mesmo, né? Contra Bolsonaro, a gente fez resistência, a gente foi perseguido, mas a gente está sentindo um pouco de lentidão. Tem que ouvir mais a gente, tem que ouvir mais os movimentos sociais, né? Os investimentos para todas as cadeias produtivas verdes, para a reforma agrária. Tá muito lento, a gente está achando um pouco. Vamos acelerar. O Lula, você viu que o Lula estava malhando hoje, jogando bola já, né? O cara está insuportável, né? De bem. Então vamos ver se agora ele acelera um pouco mais. Ele vai poder correr um pouquinho mais. Ana está dizendo aqui: o garimpo impacta nessa baixa dos rios. Agora não vai dar nem tempo da gente aprofundar isso aqui, mas certamente, né? A Roberta já está fazendo o gesto aqui, quer dizer, claro que impacta, tudo impacta, né? Hussein Brasil, Israel mata civis e ambulâncias no hospital Al-Shifa, toda hora sendo atualizado também o horror que está transcorrendo ali na faixa de Gaza. Roberta Graff, eu quero agradecer muito sua presença, obrigado pela qualidade assim do teu comentário, do seu engajamento, do seu compromisso com o meio ambiente no país. Espero que logo a gente esteja junto de novo para fazer, enfim, para celebrar algum tipo de resultado bom, inclusive de valorização dos funcionários aí que você destacou. Inclusive você tinha falado, não, nosso salário está achatado, então precisa dar atenção a tudo isso para a gente poder avançar nessa questão. Querida, obrigado. Um beijo grande. Vou falar só 2 palavras finais. Pode falar. Então, só a questão de baterias do carro elétrico, né? Está prevista aí 11 milhões de toneladas por ano de bateria jogada no lixo, né? Porque eu fiz uma pesquisa, estava com um monte de dados aqui para te mostrar. Outra coisa, eu estou muito preocupada, nós estamos, o Arbex fala isso, e a gente fala também, né, para esses militares aí na Amazônia, né, dos Estados Unidos, militares estadunidenses na Amazônia, né? Então, realmente, a nossa Amazônia já está abandonada de Estado, a gente não tem órgãos públicos presentes na Amazônia, muito pouco, o IBAMA vai, o CMBio, o FUNAI, mas a gente, pouquíssima gente, e aí você está preenchendo com estadunidenses, isso é perigoso mesmo. Aí sim eu concordo com essa coisa, né, do imperialismo, de estar preocupado que a gente vire uma futura Palestina aí aqui na Amazônia, né? É um caso bem grave. E aí, obrigado, abração para todo mundo, a gente se vê. A gente se vê, querida. Bom trabalho para você aí e vamos fazer a transição aqui no Giro das 11. Tchau, tchau.